Nessa análise, a gente vai desconstruir uma das ideias mais batidas do futebol. Usando dados, mas dados de verdade, vamos descobrir o que de fato define o esforço de um jogador de elite em campo. Se alguém fizer essa pergunta, é bem provável que muita gente tenha uma resposta pronta, sabe? Aquela que a gente escuta toda hora nas transmissões. Sou familiar? Não é mesmo? Pois é, a distância total que um jogador correu virou a principal medida para a gente avaliar o esforço e a entrega dele no jogo. Essa é a grande questão. Um estudo recente foi atrás da resposta, e o que eles descobriram pode mudar o jeito que a gente assiste uma partida de futebol. Para chegar na resposta, os pesquisadores colocaram rastreadores GPS de altíssima precisão em jogadores da elite durante os jogos para valer. A ideia era simples, fatiar cada movimento dentro da partida. Então, o método foi bem direto. Eles separaram tudo em 5 zonas de velocidade. Basicamente, vai desde andar em campo até dar aquele pique máximo. Isso já dá uma visão muito mais rica do que só olhar a distância total. Agora, vamos aos números. E se prepara. Na Zona 1, que é basicamente caminhar ou ficar parado, os jogadores cobrem, em média, mais de 3,7 quilômetros. É isso mesmo. Uma parte gigante do jogo acontece numa intensidade bem baixa. Aí vem a Zona 2, o trote. São mais 4,1 quilômetros em média. Se a gente somar as duas, já dá quase 8 quilômetros num ritmo que vai de lento a moderado. Essa é, digamos, a base da movimentação no campo. E agora, olha só que interessante. Na Zona 5, do sprint, da corrida no máximo da velocidade, a média é de só 177 metros por jogo. É uma distância minúscula se a gente compara com o total. Vendo o gráfico completo, a ficha cai. A distância total parece enorme, né? Mas a maior parte dela é em baixa velocidade. As corridas de alta intensidade, que estão ali na direita, são só uma fraçãozinha. Ou seja, o futebol de elite não é uma maratona de 90 minutos correndo sem parar. Então, a questão não é só a distância, é sobre o quão consistente é cada tipo de esforço de um jogo para o outro. Para entender isso, a gente precisa de um conceito fundamental, a variabilidade. Pensa nela como se fosse um termômetro de previsibilidade. Se algo tem baixa variabilidade, acontece quase sempre do mesmo jeito. Se tem alta variabilidade, é uma coisa meio caótica, imprevisível. A distância total que um jogador corre tem uma variabilidade baixíssima, menos de 10%. O que isso quer dizer? Que um jogador corre praticamente a mesma distância em todo santo jogo. É um esforço bem consistente, bem previsível. Agora, se liga na variabilidade da distância percorrida em sprint, a tal da Zona 5. Mais de 53%. Isso é um número altíssimo. Mostra que a quantidade de piques que um jogador dá muda drasticamente de uma partida para outra. Esse slide aqui coloca tudo em perspectiva. Pensa assim, a distância total é como o caminho para o trabalho todo dia, sabe? É estável, previsível. O sprint. Bom, o sprint é como uma freada brusca para evitar um acidente. É raro, super intenso e totalmente imprevisível. São esses momentos que decidem um jogo, mas eles não acontecem com frequência. Então, se a distância não conta a história toda, o que está faltando? Acontece que as estatísticas de distância simplesmente ignoram algumas das ações que mais exigem do corpo do atleta. Em média, um jogador de elite faz 91 acelerações por partida. Pensa nisso como pisar fundo no acelerador, sabe? Arrancar de uma posição quase parada. E mais importante ainda, eles executam 107 desacelerações, que são as freadas bruscas. Essas ações causam uma tensão muscular gigantesca, muito maior do que correr em velocidade constante. Mas isso não é medido em quilômetros. Então, o ponto central é esse. Quase 200 vezes por jogo, os jogadores fazem ações de altíssimo impacto que simplesmente não aparecem na estatística de distância percorrida. Essa é a carga de trabalho que fica escondida. E isso nos leva à grande conclusão, que separa a capacidade física de um jogador do que ele de fato faz em campo. Existe uma diferença brutal entre poder fazer algo e realmente fazer. Os jogadores desse estudo atingiram uma velocidade máxima média de quase 29 km por hora. Isso mostra que, sim, eles têm uma capacidade física absurda para correr muito rápido. Bom, a lógica diria que sim, né? Se eles são tão rápidos, devem usar essa velocidade o tempo todo. Mas é exatamente aí que os dados contam uma história bem diferente. E aqui está o pulo do gato. A capacidade de um jogador atingir a velocidade máxima dele é algo super estável com baixa variabilidade. Agora, a frequência com que ele usa essa velocidade para dar um sprint de verdade, aí a coisa muda completamente.
A variabilidade é de mais de 50%, ou seja, a potência está sempre ali, mas a ação é rara e depende totalmente da situação do jogo. E o que tudo isso quer dizer na prática? Significa que a métrica mais famosa que a gente usa para julgar o esforço de um jogador, a tal da distância total, é na verdade uma das que menos diz sobre as ações que realmente fazem a diferença. Isso nos deixa com uma reflexão. A distância percorrida é fácil de medir, fácil de colocar na tela, mas os dados mostram que os momentos decisivos, os piques, as acelerações, as freadas, são eventos raros explosivos. Talvez esteja na hora da gente começar a prestar mais atenção nesses momentos de alta intensidade, em vez de só ficar contando os quilômetros.